Uma mulher adulta entrou em uma igreja dizendo que precisava de ajuda. Ela parecia frágil, dizia estar fugindo de abusos, falava como uma criança, se comportava como uma criança. E pouco a pouco convenceu pessoas boas de que ela não era uma mulher adulta, mas uma menina de apenas 12 anos. Uma família abriu a porta da própria casa, deu comida, carinho, deu um quarto, deu proteção. Mas havia uma pergunta que ninguém conseguia responder: como uma criança poderia ter o rosto, o corpo e uma história de uma mulher adulta durante mais de um ano? Essa mentira teria sobrevivido dentro de uma casa comum. Até que uma parente da família desconfiou. Ela pesquisou o nome e descobriu que aquela menina indefesa talvez já tivesse feito isso antes. Mas esse caso ainda tinha uma camada mais estranha. Porque quando começaram a olhar para o passado de Amanda, apareceram outros nomes, outras cidades, outras famílias e até uma história perturbadora envolvendo agulhas dentro de seu corpo. Essa é a história da chamada órfã brasileira. E a pergunta que fica é perturbadora: isso foi um golpe frio ou o retrato de uma mente completamente quebrada? No vídeo de hoje, nós vamos entrar no caso de Amanda Maria Souza de Oliveira, a mulher acusada de se passar por criança para comover famílias, igrejas e pessoas dispostas a ajudar. E fica comigo até o final, porque o detalhe mais estranho dessa história não é ela ter enganado uma família, é a quantidade de vezes que isso pode ter acontecido. E o passado dela até agora parece existir apenas em pedaços. Então curte, comente e se inscreva no canal. Tudo teria começado em Joinville, Santa Catarina. Amanda aparece em um ambiente onde as pessoas normalmente estão mais dispostas a acolher uma igreja. Segundo reportagens, ela teria se apresentado como uma jovem vulnerável, dizendo que estava passando por dificuldades, sem apoio e sem lugar seguro para ficar. No início, a história já era pesada, mas depois ela teria mudado a versão. Amanda passou a dizer que na verdade era uma menina, uma criança, uma garota que parecia mais velha por causa de supostos abusos, traumas e até tratamentos hormonais forçados. E é aqui que o caso começa a ficar complicado de entender. Porque olhando de fora, parece impossível. Como alguém acredita que uma mulher adulta é uma criança? Mas golpes emocionais não começam pela lógica, elas começam pela compaixão. Amanda não teria chegado dizendo apenas que precisava de dinheiro. Ela teria chegado dizendo: eu fui destruída, eu fui abandonada, eu preciso que alguém me ajude e me salve. E quando uma história toca na dor, na infância e no abandono, muita gente para de investigar e começa a proteger. Mas o que ninguém sabia é que aquela suposta menina não queria apenas ajuda por uma noite. Ela entraria na rotina de uma família e passaria a viver como filha dessa família. A família acolheu Amanda acreditando estar diante de uma criança traumatizada. Ela teria passado meses dentro daquela casa, não como uma visita, mas como alguém integrada, como alguém que fazia parte daquela família. E segundo as informações divulgadas, ela teria recebido cuidados, comida, apoio financeiro e até um ambiente adaptado para sustentar aquela identidade infantil. Em alguns relatos, aparece o uso de mamadeira, chupeta, objetos infantis e uma fala infantilizada. E esse é um ponto importante, porque para sustentar uma mentira desse tamanho, não basta dizer uma frase, é preciso atuar todos os dias. Na hora de acordar, na hora de comer, de conversar, na hora que recebe visita, na hora em que alguém começa a desconfiar. Amanda teria criado uma personagem, uma menina chamada Gabriele, uma menina assustada, dependente, doente, sem documento, sem passado claro e com uma explicação pronta para cada pergunta. Quando lhe perguntavam por que ela parecia adulta, ela respondia que era trauma, abuso. Quando lhe perguntaram por que não queria formalizar a adoção, é porque ela tinha medo. Porque não podia ir para a escola, o risco de ser descoberta. E por que não tinha documentos? Porque ela estava fugindo. E cada dúvida havia uma resposta emocional. E cada resposta
a família se sentia ainda mais responsável por protegê-la. Mas toda mentira longa demais, ela começa a criar rachaduras. E nesse caso, a rachadura teria vindo de uma pessoa de fora. Uma parente da família começou a desconfiar. Não era uma prova concreta, era uma sensação. Aquela menina não parecia uma menina. A história tinha buracos, a idade não fechava, a aparência não combinava com a idade que ela dizia ter. O comportamento parecia ensaiado demais. Então essa parente fez uma coisa simples. Ela pesquisou e o que apareceu na tela mudou tudo. Ela encontrou notícias antigas envolvendo uma mulher com história parecida, casos em que em outros lugares, outros relatos, outras pessoas dizendo que também tinham sido enganadas. Imagine por um instante a cena. Você está dentro de casa com alguém que acredita ser uma criança vulnerável, você cuida, alimenta, você se apega e de repente descobre que aquela pessoa pode ser uma adulta acusada de repetir o mesmo padrão em outros estados. Isso não te dá apenas medo, você se sente humilhado, você se sente com raiva e se sente culpado, porque a vítima de um golpe emocional não perde apenas dinheiro, ela começa a duvidar da própria bondade. E quando a polícia entrou no caso, a história deixou de parecer apenas uma mentira familiar e começou a aparecer um padrão. E o passado de Amanda começou a ficar ainda mais escuro. As investigações e reportagens apontam que Amanda não estaria ligada apenas ao caso de Joinville. E quando você começa a olhar para trás, o caso fica ainda mais estranho, porque Amanda não teria usado apenas um nome. Segundo reportagens, ela teria já se apresentado em diferentes lugares com o nome de Gabriele, Ana Clara, Maria Eduarda, Beatriz e Maria Clara. Nomes diferentes, histórias diferentes, idades diferentes, mas sempre com o mesmo ponto central. Uma suposta criança vulnerável, abandonada, machucada, fugindo de algo terrível. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em 2023, ela teria se apresentado como Maria Eduarda. Ela dizia ter 12 anos de idade. Dizia ter fugido de Fortaleza. Dizia que era vítima de exploração sexual. E, novamente, pessoas se comoveram. Duas mulheres teriam alugado uma casa, comprado roupas, comida e itens pessoais para aquela que acreditavam ser uma menina em situação de desespero. Mas depois a polícia identificou que Maria Eduarda não era a Maria Eduarda, era Amanda. E já tinha 35 anos de idade. Só que existe um detalhe ainda mais perturba- perturbador circulando nesse caso. Um detalhe que parece saído de um roteiro de filme. A história das agulhas no corpo. Segundo relatos divulgados na imprensa internacional e em um episódio anterior, pessoas que tentavam ajudar Amanda teriam percebido algo estranho em seu corpo e levado o caso para uma avaliação médica. E aí teria surgido uma imagem perturbadora. Agulhas dentro do corpo. Muitas agulhas. Mais de 200, segundo esse relato. Mas aqui é preciso ter muito cuidado, porque até agora, pelo que foi divulgado oficialmente, ninguém explicou com clareza toda a origem dessa história. Não se sabe publicamente tudo sobre quando essas agulhas teriam sido colocadas. Não se sabe se elas faziam parte de uma tentativa de sustentar uma narrativa de abuso. Não se sabe se estavam ligadas a algum transtorno psicológico. Não se sabe se havia alguém mais envolvido nessa história. E talvez esse seja um dos pontos mais sombrios do caso, porque o passado de Amanda parece sempre aparecer incompleto. Um nome falso em um estado, uma denúncia em outro, uma família enganada aqui, outra família enganada ali, uma história de abuso, uma história de fuga, uma história de abandono, uma história de doença. E no meio de tudo isso, uma mulher que parece ter construído a própria vida em cima de personagens. O problema é que ninguém sabe onde a personagem termina e onde a Amanda começa. O roteiro mudava, mas o objetivo parecia sempre o mesmo: encontrar pessoas sensíveis o bastante para abrir a porta. Isso torna o caso ainda mais sombrio, porque não estamos falando apenas de alguém que teria enganado desconhecidos, estamos falando de pessoas que talvez tenham acolhido Amanda acreditando estar salvando uma criança. Famílias, igrejas, voluntários, gente comum, gente que diante de uma história de sofrimento preferiu acreditar. E é exatamente aí que esse caso
assusta, porque ele revela uma falha humana muito profunda. A nossa dificuldade de desconfiar de alguém que parece indefeso. Quando alguém chega agredindo, nós nos protegemos, mas quando alguém chega chorando, nós abaixamos a guarda. Depois da prisão veio a pergunta que também está na thumbnail desse vídeo. Isso é um golpe ou é uma doença? A defesa de Amanda pediu uma avaliação psiquiátrica e esse pedido foi aceito pela justiça. O processo ficaria suspenso até que fosse avaliado se ela tem condições de responder judicialmente. E aqui é preciso ter cuidado, porque uma coisa não anula automaticamente a outra. Uma pessoa pode ter transtornos psicológicos e ainda assim causar dano. Uma pessoa pode estar doente e ainda assim manipular. Uma pessoa pode precisar de tratamento e ao mesmo tempo precisar responder pelos prejuízos que causou. Esse caso incomoda porque ele não cabe em uma caixinha simples. Se foi golpe, foi um golpe cruel, porque usou justamente a dor das pessoas boas. Se foi doença, é uma doença assustadora porque destruiu a confiança de famílias inteiras. E se foi as duas coisas? Aí o caso fica ainda mais perturbador, porque talvez Amanda não tenha enganado apenas as famílias, talvez ela tenha se perdido tanto dentro da própria personagem que já não soubesse mais onde terminava a mentira e onde começava a realidade. E quando entra a história das agulhas, essa pergunta fica ainda mais pesada. Porque se aquilo realmente fazia parte da narrativa dela, estamos diante de algo que ultrapassa uma simples mentira. Mas se aquilo revela algum sofrimento real, então o caso se torna ainda mais difícil de julgar, com resposta simples. Amanda era uma manipuladora? Ou uma vítima do próprio transtorno? Uma criminosa? Uma pessoa doente? Ou uma mistura perigosa de tudo isso? Até agora ninguém conseguiu responder completamente a essas perguntas. Mas existe uma parte dessa história que não pode ser esquecida: as vítimas. Porque quando um caso como esse viraliza, muita gente ri. Muita gente pergunta como alguém caiu nisso. Mas essa pergunta é injusta demais. Porque ninguém cai em uma mentira dessas por burrice. Muitas vezes cai por amor, compaixão, por fé, por desejo de ajudar. A família que acolheu Amanda não estava procurando confusão, ela estava tentando proteger alguém que acreditava ser vulnerável. As mulheres que teriam ajudado em outros estados também não estavam tentando ser enganadas, elas estavam tentando fazer o que muita gente diz que faria: ajudar alguém em sofrimento. E talvez essa seja a parte mais triste. Depois de um caso assim, as pessoas boas ficam com medo de continuar sendo boas. A próxima criança que pedir ajuda pode ser real. A próxima mulher em sofrimento pode estar dizendo a verdade. A próxima história pode ser verdadeira. Mas depois de Amanda, todo mundo vai olhar duas vezes. E é assim que um golpe emocional contamina mais do que uma família. Ela contamina a confiança. O caso da órfã brasileira ainda deixa perguntas em aberto. Amanda era uma criminosa calculista? Era uma mulher mentalmente adoecida? Era alguém que aprendeu a sobreviver manipulando a compaixão dos outros? Ou tudo isso ao mesmo tempo? A justiça ainda precisa responder parte dessas perguntas. Mas uma coisa já ficou clara: essa história não é apenas sobre uma mulher que fingiu ser criança. É sobre como a aparência de fragilidade pode esconder algo muito mais complexo. É sobre o perigo de acreditar sem verificar. É sobre o passado de uma pessoa que parece ter sido construída em cima de nomes falsos, versões quebradas e histórias que ninguém conseguiu confirmar por completo. E é sobre o preço que pessoas inocentes pagam quando sua bondade é usada contra elas. No fim, talvez a pergunta não seja apenas como ela enganou tanta gente. Talvez a pergunta mais assustadora seja: quantas pessoas ainda seriam enganadas se ninguém tivesse desconfiado? Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Para você, esse caso foi golpe, doença ou os dois? E se inscreva no canal, porque aqui no O Porão Me Chama, toda história tem uma porta escondida e nem sempre é seguro abrir.